Olá, pessoal, queridos alunos do LAC Concurso, tá certo? Hoje nós teremos nossa segunda aula sobre inquérito policial. Lembra, na aula passada, né? Na nossa primeira aula, nós falamos sobre o conceito de inquérito policial, sobre a natureza jurídica, sobre a finalidade do inquérito policial, sobre as características do inquérito policial. Nesta aula de hoje, nós falaremos sobre a atribuição, a forma de instauração de inquérito policial e outros assuntos. Os senhores sabem que inquérito policial, ele é um instrumento realizado pela Polícia Judiciária, tá certo? Seja ele Polícia Judiciária da União, a Polícia Federal, a Polícia Judiciária Civil, no caso de crime estadual, ou até mesmo a Polícia Judiciária Militar, no caso de crime militar, tá certo? Esse instrumento ocorre na primeira fase da persecução criminal. Este instrumento é desvestido, não possui contraditório e ampla defesa. Muito bem, vamos lá. Atribuição para presidir inquérito policial. Está lá no artigo 4º do Código de Processo Penal. Isto cobra de você na prova. Vamos perguntar para você, de quem é a atribuição para conduzir a fase da investigação? De quem é a atribuição para conduzir a fase de investigação em inquérito policial? Senhores e senhoras, a atribuição para presidir, a atribuição para ser encarregado de inquérito policial é do delegado de polícia. A autoridade policial para o Código de Processo Penal é o delegado de polícia. Ué, professor, o senhor está dizendo então que o Ministério Público não pode investigar? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. A investigação, ela não é uma atividade privativa da Polícia Judiciária. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou falando que o Ministério Público não possa investigar. Ministério Público pode investigar? Pode. Agora a pergunta é, Ministério Público tem atribuição para ser presidente de inquérito policial? Não. Isto é falso. Tá certo? O presidente do inquérito policial é a autoridade policial. E o que é autoridade policial para o Código de Processo Penal? Delegado, delegada de polícia. Claro que aí vai se dividir, né, senhores e senhoras, de acordo com a esfera. Por exemplo, a atribuição na esfera federal é da Polícia Federal. A atribuição na esfera federal militar, por exemplo, um crime praticado por mim, soldado do Exército, a atribuição vai ser de um oficial encarregado pelo IPM, um oficial, né, de um segundo tenente para cima, encarregado de ser o presidente do IPM, do inquérito policial militar, tá certo? Na Polícia Civil, num crime estadual, entra a figura do delegado de polícia, já que no militar nós não temos delegado de polícia. Lá, o presidente, a atribuição, quando for um crime militar, a atribuição fica para o oficial designado para ser encarregado do IPM. Muito bem, tá certo? E na Justiça Eleitoral, professor, no caso de crime eleitoral, de quem é a atribuição para investigar? É da Polícia Federal. É da Polícia Federal. E naquela cidade onde não tem sequer delegacia da Polícia Federal, não pode a Polícia Civil, professor? Pode, pode também. Mas essa é uma exceção da exceção. Porque a atribuição, por quê? Porque a Justiça Eleitoral não é da União? É. E quem é responsável para investigar os crimes que direto ou indiretamente afetam o interesse e serviço da União? Polícia Federal. Crime eleitoral também investigado pela Polícia Federal, com aquela ressalva, né? Inclusive o TSE já se manifestou nesse sentido, com a ressalva de que naquela localidade onde não tenha delegacia da Polícia Federal, nada obsta de que a Polícia Estadual, digo a Polícia Judiciária Civil, tenha atribuição para um crime eleitoral, mas isso não é regra. Muito bem, tá certo? Uma outra situação que eles cobram aqui, olha só, guarda isso aqui, pessoal. A investigação, ela não é, eu repito, a investigação não é uma tarefa exclusiva da Polícia Judiciária Civil, ou da Polícia Judiciária Federal, ou da Polícia. Quando for pela polícia, aí sim, o inquérito policial será de atribuição do
delegado. É isso que eu estou dizendo. Mas, porém, contudo, entretanto, a investigação também pode ser feita pelo Ministério Público. A investigação também pode ser feita pelo Banco Central. A investigação também pode ser feita pela Receita Federal, né? Pela Receita Federal. A investigação pode ser feita também pela administração, de forma geral, através de um PAD, procedimento administrativo, processo administrativo disciplinar, ou até mesmo uma sindicância. E aí, outras autoridades que têm a previsão em lei para investigar, poderá investigar. A investigação é o gênero que pode ser realizada. A investigação é uma atividade. Esta atividade de recolher prova pode ser desenvolvida pelo próprio Ministério Público, pelo Banco Central, pela Receita Federal, pela administração, através do PAD, pelo próprio Parlamento, através da CPI, lembra disso? Ora, então eu não posso marcar numa prova, senhores e senhoras, que o cara vai cobrar de você sobre a atribuição. E aí coloca que é atribuição exclusiva da Polícia Judiciária Civil, ou da Polícia Judiciária Federal, da Polícia Federal, né? A atribuição é atribuição exclusiva à tarefa de investigação. Negativo. Isto é falso. A atribuição para conduzir inquérito, sim, é do delegado de polícia. Mas não significa que outras autoridades estão proibidas de investigar. Estão autorizadas, basta que tenha esta previsão em lei. Entendeu? Atribuição para conduzir inquérito. Isto sim é da autoridade policial. Tá bom? Mas não a exclusividade da investigação. Guarde isso e você não cairá nas pegadinhas. Olha aqui, pessoal. Diz o artigo 4º sobre a atribuição específica para o inquérito policial. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Está dizendo aqui o artigo 4º que, olha, o Estado, quando você for recolher prova através de inquérito policial, o encarregado é o delegado. O inquérito policial tem a finalidade de apurar uma infração e buscar quem é o autor do fato. É isso. Olha o parágrafo único, senhores. A competência definida neste artigo, a competência definida aqui, não excluirá a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Por aqui é que entra, então, para aí, o Ministério Público pode, Banco Central pode, Receita Federal pode, sim, sujeito que falsifique atestado médico para, né, ressarcimento de imposto de renda. Lembra lá? Tá? Para restituição. A Receita Federal é que vai investigá-lo. Depois tira uma cópia e manda para o Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal já pode oferecer denúncia, independentemente de inquérito policial. Tá certo? Então, muito cuidado, a atribuição é do delegado, mas outras autoridades também estão liberadas a investigar, desde que esta atribuição esteja prevista em lei. Pronto, senhores. Tá? Olha o que diz a Lei 12.830 de 2013. Pessoal que vai fazer polícia aí, ó, cuidado. Ó. Essa lei aqui certamente será cobrada de vocês. Porque olha aqui, ó, esta lei, na verdade, ela foi editada, né, aquela ali, em 2013, quando estava se discutindo ali a questão da PEC 37, retirar poder de investigação do Ministério Público, que não retirou. Então, esta lei, na verdade, ela cuida ali de disciplinar a atividade policial nas mãos do delegado, no sentido quando for inquérito policial. Olha aqui, ó. Artigo 1º diz o seguinte no parágrafo 1º. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias da materialidade e da autoria das infrações penais. O que é isso, professor? Isso aqui está dizendo, delegado, quando a investigação for através de inquérito policial, é seu, tá? A atribuição é seu. Caros alunos, então, não vamos cair naquela pegadinha dizendo que a sistemática processual autoriza o Ministério Público a presidir inquérito policial negativo. Ah, é, professor? Então tá tudo bem. Então imagina o seguinte.
que uma autoridade policial instaurou um inquérito policial e chega ao conhecimento do Ministério Público, professor, de que aquele delegado, ele está, na verdade, fazendo corpo mole em investigar o fato porque vai recair num amigo dele. Tá certo? Não pode o Ministério Público retirar esse inquérito policial do delegado e passar o inquérito policial para o Ministério Público, já que ele pode investigar? Não pode, senhores. Porque se assim o Ministério Público proceder, ele está tomando o inquérito policial e ele está se tornando presidente do inquérito policial, e presidente do inquérito policial não pode. O que ele pode fazer é instaurar uma investigação lá dentro do Ministério Público, através de um procedimento que ele dê o nome que ele quiser. Mas o inquérito policial é de atribuição da autoridade policial, entendeu? Mas não pode. E a própria administração da polícia não pode avocar esse inquérito? A própria administração pode. Aí sim, o diretor-geral da polícia, o chefe ali do delegado, ele pode tirar aquele de forma fundamentada, diz a 12.830, pode avocar e pode até distribuir para outro delegado. Mas não o Ministério Público tomar o inquérito para ele, tá ok? Tá? Instauração de inquérito policial. Agora nós estudaremos como é que se inicia o inquérito policial. Como é que se deflagra uma investigação através de inquérito policial. Tranquilo, pessoal? Está lá no artigo 5º do CPP. Vamos lá, senhores. Primeira forma de instaurar inquérito policial é de ofício, ex ofício. Tá? Como que é isso aqui? Qual a dinâmica? Como é que se instaura inquérito policial de ofício? Senhoras e senhores, instauração de inquérito policial de ofício ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato através das suas atividades rotineiras. Ninguém foi provocar o delegado. A vítima não foi lá fazer um boletim de ocorrência. O Ministério Público não mandou ele investigar. Ele, delegado, por exemplo, lendo um jornal, deparou-se com uma notícia em que, na verdade, revela um crime. Entendeu? Ora, se ele deparou com uma notícia que revela um crime, ele pega aquele jornal, edita uma portaria, faz um documento chamado portaria e passa a investigar. Mas para aí, alguém foi pedir para ele? Não. Ele atuou espontaneamente, por sua livre vontade. E ele pode fazer isso? Pode, nos crimes de ação penal pública incondicionada. Aí que eles fazem a pegadinha. Pode o delegado de polícia instaurar inquérito ex ofício, de ofício, por conta própria, em qualquer crime negativo. Porque tem crime que o ofendido tem que autorizar o Estado a investigar. Por exemplo, muito bem, a ameaça. Ora, se você que está me assistindo, Marciano, vou te matar, é questão de tempo, e eu registro um boletim contra você, mas lá no boletim de ocorrência eu coloco, não desejo representar, o delegado não pode instaurar termo circunstanciado, o delegado não pode instaurar qualquer outro procedimento investigatório, porque o crime de ameaça, no artigo 147, parágrafo único do Código Penal, diz que somente se procede mediante representação. Então, cuidado, senhores. Não é em qualquer crime que o delegado vai estar lá lendo o jornal e vai deparar com um crime e vai falar, não, vou instaurar um crime aqui. Não. Tem crime, delegado, que você tem que ser provocado. Por exemplo, crime de ação penal pública condicionada à representação. Por exemplo, crime de ação penal privada. Eu caluniei você que está me assistindo, O delegado, seu amigo, ficou sabendo disso. Sem a sua autorização, sem o seu requerimento, o delegado instaurou um procedimento lá, um inquérito policial, um termo circunstancial negativo. Não pode. Somente em crime de ação penal pública incondicionada é que o delegado pode instaurar inquérito policial de ofício. De ofício é por conta própria. Quando o delegado toma conhecimento do fato, não porque foi levado por alguém até ele, provocando a sua atuação. Espontaneamente, diretamente ele tomou conhecimento do fato, ok? Tá. Senhores, quando isto ocorre, quando o delegado fica sabendo do fato diretamente, não foi mediante alguém, não foi por interferência de alguém, isso recebe um nome.
né? E eu já estou juntando aqui dois tópicos num só, dois assuntos num só. Forma de instauração e notícia crimes. Notícia crimes, que, né, significa noticiar um crime, apesar de latim notitia, mas se lê notícia. Notícia crimes é noticiar um crime. Porque, senhores, veja bem, a persecução penal, ela divide em duas fases, não é isso? Ela divide a primeira fase, que é a fase do inquérito policial, e a segunda fase, que é a fase da ação penal. Muito bem. Esta primeira fase, nós estamos estudando como que ela se inicia, como que é o início do inquérito policial. Estamos estudando, então, que o delegado pode abrir o inquérito policial por conta própria. Ninguém pediu e ele instaura o inquérito policial. Isto é possível em crime de ação penal pública incondicionada. Muito bem. Senhores, como é que o delegado ficou sabendo disso? Você está perguntando, como que o fato chegou até a autoridade policial, vamos chamar esse cara aqui de delegado, e o delegado iniciou as investigações. Este fato, quando ele instaura de ofício, chega diretamente, espontaneamente, ele vai investigar, ele delegado. Não foi mediante alguém. Diferentemente, se fosse assim, o fato chegou ao Ministério Público, o Ministério Público mandou o delegado. Não é isso. O delegado estava lendo um jornal, o delegado recebeu uma denúncia anônima, mandou o seu investigador verificar o conteúdo daquela denúncia anônima, em cima de um relatório, já que não pode instaurar inquérito policial em cima de denúncia anônima, tem que fazer uma investigação preliminar, nós falaremos disso, tá? O delegado, através dessa atividade rotineira, diretamente conheceu do fato. Ora, senhores, isso recebe o nome. É como se você estivesse perguntando, qual a dinâmica? Nós temos que parar o seguinte, não se vai na delegacia fazer denúncia. Não se vai na delegacia fazer denúncia. Porque denúncia, senhores, é um instrumento, denúncia é do Ministério Público. Quando de posse do delegado, do inquérito, quando o Ministério Público, já de posse do inquérito, oferece uma acusação contra alguém para instaurar o processo. Esta acusação chama-se denúncia. Quando eu vou na delegacia, quando você vai na delegacia, você vai noticiar um fato. Daí a doutrina chamou de notícia crimes. Noticiar um crime. É esse que eu estou dizendo para você aqui, Notícia crimes, vai noticiar o crime, vai levar a informação, vai até a delegacia. Tá certo? Como é que a informação chegou ao delegado? Diretamente, imediatamente, e ele começou a agir espontaneamente. Então recebe o nome de notícia crimes, direta, imediata, espontânea, inqualificada. Vamos entender isso aí, O delegado, o fato chegou até ao delegado diretamente. O delegado instaurou o inquérito policial, e começou a investigar o fato. Esta investigação se deu de forma espontânea ou alguém provocou o delegado? Espontânea. Por isso que recebe o nome de notícia crimes espontânea. Também são todos sinônimos, direta, espontânea. Imediata. Por quê? Porque não foi mediante alguém que o delegado ficou sabendo. Foi diretamente. Inqualificada também é o nome que a doutrina dá para este tipo de abertura de inquérito policial ou pela forma como o delegado fica sabendo do fato. Guarda esse nome, Notícia crimes, direta, imediata, espontânea ou inqualificada. Quando alguém solicita ao delegado, é qualificada. Ninguém está solicitando a ele. O jornal que ele leu não foi feito
Não é, o jornal não está ali endereçado ao delegado fazendo um pedido de investigação. Não, o jornal está ali para você, para mim, para todo mundo que quiser ler. O jornal está ali, é só comprar, só ter acesso à matéria, não é isso? Muito bem, tá? A notícia crimes, né? Noticiar um crime, mas aqui como é que foi noticiado? Está dizendo que o delegado tomou conhecimento do fato diretamente. Senhores e senhoras, cuidado. Sobre inquérito policial, indique a alternativa correta. A instauração de inquérito, letra A. A instauração de inquérito policial de ofício ocorre no caso de notícia crimes provocada, falso. Ó, ele junta um com a outra, ó. Sobre o inquérito policial, indique a alternativa correta. Letra A. A instauração de inquérito policial de ofício ocorre no caso de notícia crimes. Você vai colocar a resposta certa. Notícia crimes direta ou imediata ou espontânea ou inqualificada. Vai aparecer um desses nomes para você. Porque se aparecer assim, ó, letra D. A instauração de inquérito policial de ofício ocorre no caso de notícia crimes indireta, falso. Mediata, falso. Provocada, falso. Qualificada, falso. Tem que aparecer isso aqui. De ofício é quando a notícia do crime chega ao delegado diretamente, imediatamente, espontaneamente, de forma espontânea ele vai atuar, e é inqualificada porque ninguém solicitou a ele. Tá certo? Outra forma de instaurar o inquérito policial. E já fechando. Isto aqui somente nos crimes de ação penal pública incondicionada. Somente nos casos de ação penal pública incondicionada. Então, antes de entrar nisso aqui, eu vou chamar a sua atenção pelo seguinte. Eu já vi questão e que o examinador colocou certo, ó. Veja bem, senhor. Vamos fazer aqui rapidinho para você? Só um pouquinho de sua paciência, ó. Quando se fala em ação penal, nós falamos ação penal pública e ação penal privada. Quando se fala em pública, ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. A ação penal pública condicionada pode ser mediante representação ou mediante requisição do ministro da Justiça. Muito bem. Senhores, instauração de inquérito policial de ofício ocorrerá em, letra A, em qualquer tipo de ação penal. Falso. Porque está dizendo que então que na ação penal privada vai instaurar inquérito policial por conta própria. Não pode, porque aqui diz o CPP, tem que ter requerimento do ofendido ou de quem tenha a qualidade para representá-lo, para intentar o requerimento. Ora, na ação penal pública condicionada, num caso de ameaça, o delegado ficou sabendo da ameaça, mas se não tiver representação, então ele não pode instaurar inquérito policial. Então, ora, num crime de ação penal pública em que o ministro da Justiça é que tem que autorizar, por exemplo, crime de calúnia contra o presidente da República, a autoridade policial ficou sabendo, leu o jornal, ficou sabendo da calúnia, nada pode fazer se não tiver a requisição do ministro da Justiça. Então, para aí. Então, só sobrou isso aqui. Se ele não pode agir de ofício aqui, se na condicionada precisa da representação ou da manifestação do ministro da Justiça, só sobrou a ação penal pública incondicionada que lhe autoriza, delegado, a abrir inquérito policial de ofício. Muito bem. Aí vem o examinador e faz uma sacanagem com a gente lá na prova. Né? É possível a instauração de inquérito policial de ofício quando? Aí vai lá. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra A. Não, vamos fazer o seguinte. Sobre a instauração de inquérito policial, indique a alternativa correta. Letra A. O Código de Processo Penal não autoriza a instauração de inquérito policial de ofício. Vírgula, uma vez que requer sempre a manifestação da vítima. Falso. E se a vítima morreu? Quer dizer que não vai ter inquérito policial? E se a vítima não? Por exemplo, uma tentativa de homicídio em que a vítima casou com o agressor depois. Quer dizer que então, e ela não vai querer o processo? E não vai ter inquérito policial? Vai ter. Se foi incondicionado, não interessa a vontade da vítima. Letra B, estamos falando sobre inquérito policial, indica a alternativa correta. Letra B. É possível a instauração de inquérito policial ex officio ou por conta própria,
né, em qualquer tipo de crime, em qualquer tipo de ação penal. Falso. Não é, porque aqui na ação penal privada precisa da manifestação do ofendido. Precisa do requerimento do ofendido. Muito bem. Letra C. É possível a instauração de inquérito policial de ofício nos crimes de ação penal pública. Para por aí. Não falou se é condicionado, incondicionado ou condicionado. É possível a instauração de inquérito policial de ofício nos crimes de ação penal pública. Você vem, ó, interrogação. Entendeu? E procura uma alternativa que esteja mais completa. Letra D. Letra D. É possível a instauração de inquérito policial de ofício apenas nos crimes hediondos. Falso. Onde que está escrito que só nos crimes hediondos pode ser instaurado de ofício? Negativo. Letra E. Letra E. É possível a instauração de inquérito policial de ofício apenas nos crimes dolosos contra a vida. Falso. Senhores e senhoras, sobrou quem? Sobrou a letra C. É possível a instauração de inquérito policial de ofício nos crimes de ação penal pública. Não disse que é incondicionada e nem condicionada, mas ele ficou no geral. Ele está dizendo, incondicionada não é pública? É, ele falou, é possível a instauração de inquérito policial de ofício em crime de ação penal pública? É, provavelmente ele está pensando, o examinador está pensando, pública e incondicionada. Agora vamos imaginar, vamos trocar essa aqui e vai lá a letra E. É possível a instauração de inquérito policial de ofício, nos crimes de ação penal pública incondicionada. Você vem falar, opa, esta está mais completa do que esta. Qual que é essa aqui? É possível a instauração de inquérito policial na ação penal pública. Qual que é esta aqui? É possível a instauração de inquérito policial na ação penal... É possível a instauração de inquérito policial de ofício em ação penal pública. Essa é a C, você ficou em dúvida. É possível a instauração de inquérito policial de ofício em ação penal pública, quando o crime for de ação penal pública incondicionada. Você vem e fala, é esta a correta, porque ó, isto sim está exatamente de acordo com o estudo sistemático do Código de Processo Penal. Entendeu? Com isso você mata qualquer questão sobre nessa situação de instauração de inquérito policial de ofício, tá? Por conta própria, sem provocação. Prosseguindo, pessoal, prosseguindo, vamos lá? Seu tempo é precioso. Agora, a outra forma de abrir o inquérito policial, a outra forma de instaurar o inquérito policial é por requisição do juiz ou do Ministério Público. O que é isso, professor? O que é isso, requisição do juiz ou do Ministério Público? A requisição, senhores, é uma ordem. É uma ordem dada pelo juiz ou pelo Ministério Público para instaurar inquérito policial. Mas, professor, você não falou que o Ministério Público pode investigar? Pô, para que ele vai mandar investigar? Vamos imaginar que você seja promotor. Você recebeu lá uma notícia de um crime. Você não quer investigar na sua promotoria. Você não pode mandar o delegado investigar? Pode. Está lá no artigo 5º, inciso 2º do CPP. Você pode mandar, sim, o delegado investigar. Tá certo? Por exemplo, imagina que eu procuro você, juiz, ou você, promotor, e levo para você uma reclamação. Levo para você uma notícia crime. Ó, doutor, aconteceu isso comigo. Pô, estava lá no campo de futebol, parará, jogando. O cara simplesmente iniciou uma discussão, depois ainda deu um tiro para cima, quase pegou em mim e tal. Você fala assim, mas vai lá na delegacia, registra um BO contra esse cara. Doutor, eu não posso ir na delegacia. Esse cara é amigo do delegado. Ah, é? Ou você, promotor, ou o juiz diz, ah, é? Então para aí, ó. Vou escrever o que você está dizendo aqui, eu vou mandar esse delegado investigar. Eu quero ver se ele não vai investigar agora. Você está dando uma ordem para o delegado investigar. Requisição é uma ordem, senhores. É possível, requisição do juiz ou do Ministério Público para abrir inquérito policial em qualquer tipo de crime? Não. Somente em crime de ação penal pública. Cuidado. Somente em crime de ação penal pública. Por isso que você... Não adianta reclamar de mim quando eu fico colocando aquele quadro toda hora. Oh, vem cá. Quando a ação penal for pública, seja ela
incondicionada, ou seja ela condicionada à representação ou à requisição do MJ, do Ministro da Justiça. O Ministério Público, ele pode, tanto o MP quanto o juiz poderão requisitar a instauração de inquérito policial em crime de ação penal pública. Pode o juiz, pode o Ministério Público requisitar uma instauração de inquérito policial num crime de calúnia? Não, porque o crime de calúnia é de ação penal privada, a menos que seja calúnia contra presidentes da República, que vai cair aqui na pública condicionada, mediante a requisição do Ministro da Justiça. Senhores e senhoras, pode o Ministério Público requisitar a instauração de inquérito policial? Pode, em qualquer tipo... Amigos, minhas amigas, quero fazer um grande convite para você, você que acabou de assistir aí um trecho da nossa aula demonstrativa da Lá Concursos, né? Nós colocamos aqui poucas aulas na internet, nosso curso tem muito mais aulas, e nós aqui da Lá Concursos nós elaboramos um super curso online para atender a PM Sergipe, Polícia Militar do Estado de Sergipe, para o cargo de soldado 2018. Pode ter certeza disso, que é o melhor projeto pedagógico, um projeto pedagógico específico para esse concurso. O nosso curso é completão, ponto a ponto do edital, tá certo? Ponto a ponto do edital, o investimento apenas 10 parcelas aí de R$30. É isso mesmo, melhor custo-benefício do mercado, tá certo? Gostou? E aí, quer se matricular? Então, clique agora aqui embaixo, tem um link para você fazer a sua matrícula, você vai ser direcionado para o nosso site e eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. O nosso curso é garantido. Você pode fazer a matrícula durante 5 dias, assistir todas as aulas que você quiser. Se você não gostou, pode pedir para sair, que nós vamos devolver o seu dinheiro integralmente. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui na Lá Concursos. Tchau, tchau. Clique lá.